Você tá me ouvindo? Tá passando Agora, aí? Tá tudo agora, certo o agora negócio? voltou. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Diálogos e hoje eu tenho uma presença muito especial, a presença de uma amiga de profissão, a Ingrid. A Ingrid trabalha com psicologia e trabalha com a psicologia hospitalar. Essas e outras histórias a gente vai passar a conhecer agora. Ingrid, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei que você está num processo de adaptação, né? Nós estamos também num processo maluco, né? De todo esse período que a gente tem passado, mas você, já quero agradecer porque você respondeu assim com muita tranquilidade e está aqui, né? Então eu quero agradecer pela sua prontidão. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. É bom estar aqui com vocês, né? Eu acho que falando, né, um pouquinho aí sobre essa área que eu gosto tanto. Então é uma honra estar aqui hoje para falar sobre tudo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E já é uma curiosidade minha, né? Tem a psicologia e tem a psicologia hospitalar, né? Antes de você entrar na sua profissão, na sua lida, né? Na sua atuação propriamente dita, o que foi, eu gostaria de saber um pouco antes, o que foi fazendo com que você fizesse essa trajetória, né? Chegasse onde chegou. Quais são as suas referências antes? Bom, a gente vai voltar lá para o meu ensino médio, quando eu ainda não sabia o que fazer da vida, né? Já lá no ensino médio, de agora está acabando, né? Preciso escolher aí o que eu vou fazer de faculdade. No terceiro colegial, eu estudei a vida inteira no mesmo colégio, um colégio de freira. E nesse colégio, ele tem toda uma história da minha família, né? A minha mãe, jovenzinha, ela foi para o convento e ficou no convento dessas irmãs. E depois, né, depois de anos, saiu do convento, conheceu meu pai, casou, teve meu irmão. E aí, quando a gente estava, então, na idade de ir para a escola, a minha mãe falou, tem a escola lá das irmãs, vamos lá para ver qual é que é. E aí, meus pais fizeram a visita no colégio e foi lá onde eu e meu irmão estudamos a vida inteira. Só que no meu terceiro colegial, o meu pai foi embora de casa e aí as contas, as dívidas, ficou tudo muito difícil só para minha mãe bancar. Né? O meu irmão é mais novo que eu, então eu estava no terceiro, meu irmão no primeiro. E a irmã, como conhecia, né, a minha mãe, a diretora, né, da escola, ela quem foi conversar com meu avô, para minha mãe ir para o convento, então ela conhecia também toda a família, e ela viu que tinha, né, alguma coisa acontecendo ali, né, para as mensalidades estar sempre atrasadas. E aí ela conversou com a minha mãe, depois me chamou, e ela deu a oportunidade de, naquele ano, e depois da aula, né, eu estudava de manhã, depois da aula eu ser auxiliar de classe. Então, ajudar ali com a professora, e nisso eu teria uma bolsa. E aí eu pensava, nunca cuidei de criança, eu lá com os meus 16 anos, pensando, meu Deus, e eu ia ficar com as criancinhas do maternal, 3 anos, e eu, meu Deus, como que vai ser isso? Mas bom, vou ter bolsa, né, e vai ajudar, vai ser bom. Fui sem saber nada. E foi uma experiência, assim, que acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. E foi aí que eu decidi que faria psicologia.
não sabia o que da psicologia, mas eu sabia que era isso que eu queria fazer. Porque ali com as criancinhas, eu via um mistério que eu não via em nenhum outro lugar, né? O mistério era, um dia eu via a criança fazendo ali um desenho, pintando um desenho de um jeito. No outro dia, a criança estava diferente, ela fazia aquele desenho, pintava diferente. E aí, às vezes, os pais vinham, falavam que tinha acontecido alguma coisa, e eu, olha, elas fizeram diferente por conta disso. Então, esse mistério, né, de o que estava por trás de todo aquele comportamento, começou a chamar a minha atenção. E aí, foi aí que eu decidi, eu falei, eu vou fazer psicologia. Não sabia o quê, e nem sabia direito o que é que eu ia estar fazendo na psicologia. Mas eu falo desse mistério, né, esse mistério já me chamava a atenção, e acho que sem saber a psicanálise também, né? Porque eu não tinha nem ideia também. Tanto que hoje, né, a linha que eu sigo também é a psicanálise, e acho que, né, já desde lá de trás isso já chama, né? Até um pouco antes, assim, né, uma curiosidade fora do contexto. Uma vez em uma sessão de análise minha, falei, né, minha mãe, como ela descobriu que estava grávida de mim. Minha mãe estava num ônibus e ela viu uma chupeta rosa no chão e teve que descer do ônibus para vomitar. Aí, na terapia, minha psicóloga falou, então você já é psicóloga desde o útero da sua mãe, né? Já dando ali alguns caminhos para ela. Então, acho que a psicologia já me segue aí há muito tempo, sem eu nem saber de nada. E aí, ali com as crianças, foi onde eu decidi. Então, terminei o colegial, já entrei na faculdade. E acho que cada disciplina, cada coisa nova que a gente ia vendo, eu me encantava mais, né? Mas ainda sem saber o que fazer. Eu sabia que era psicologia, né? Mas não sabia nem qual abordagem, não sabia que área. E cada uma ia me encantando mais, né? Cada semestre vai ser história jurídica, vai ser agora. TCC, vai ser TCC. A Gestalt, vai ser, nossa, psicanálise. Era assim, cada hora era uma coisa que eu gostava mais. Só que quando eu tive a psicologia hospitalar, eu costumo dizer que foi tipo amor à primeira vista. Mas eu fico pensando se foi mesmo amor à primeira vista, no sentido de eu tenho uma família toda da área da saúde. Então, a minha mãe é da enfermagem, o meu pai, ele foi da biologia, hoje ele é dentista, né? Então, eu tenho, né, tios, primos, assim, quase que todos estão ali num pezinho na área da saúde. Então, eu acho que tem uma coisinha disso em mim também, né? Vendo e ouvindo várias histórias. Então, quando eu tive psicologia hospitalar na faculdade, e aí foi só um semestre, né? Eu falo pro pessoal, assim, eles falam, mas eu não tive estágio. Eu também não tive estágio nenhum, não tive nada disso. Foi um semestre, teoria só, e se vira para lá. Só que como eu gostei muito, eu comecei a buscar por fora, né? Deixa eu ver que negócio é esse. Então, tudo que eu podia fazer fora da faculdade, eu fiz. Estágio, eu busquei, né? Tudo quanto que era curso, um monte de coisa. E aí eu fui tendo a certeza que era isso mesmo. Então, quando eu terminei a faculdade, antes de terminar, na verdade, eu já sabia que pós que eu ia fazer, o que eu ia fazer, já tinha tudo traçado. Então, foi mais ou menos isso que me fez chegar nesse caminho. É muito interessante, né, essa questão da psicologia hospitalar, né? Você falou uma questão super importante, que é nós vamos para a psicologia, e a psicologia ela é tão ampla, ela tem tantas abordagens, ela tem tantas possibilidades que não dá tempo de se aprofundar em nada, né? É um voo panorâmico. Então, a matéria ela é apresentada na sua superfície, né? E está tudo bem. E depois, como um grande cardápio, a gente escolhe algo que a gente se identifica e aí vai buscar, né? Vai buscar para aprofundar. E é super interessante também, porque você está falando que a área hospitalar ela não veio de graça. Ela veio por influências, né? Quer dizer,
a área médica, a área da saúde já te rodeava, né? Você já tinha um entorno que preparava algo nesse sentido, né? Você falou da questão da escola, né? Do trabalho que você realizou com as crianças, e isso te despertou uma vontade de fazer psicologia. Mas psicologia, quando foi a primeira vez que você ouviu essa palavra e como foi apresentado a psicologia para você? Em que contexto, né? E o que você pensava que era essa tal psicologia que depois foi também fazendo com que você dissesse, olha, eu acho que é isso que eu vou prestar, é isso que eu vou estudar. Pergunta difícil essa, porque eu não tive ninguém assim, eu não conheci nenhum psicólogo, eu não tive ninguém que me apresentasse nada. Mas ainda na escola, né, com aquele negócio, desde o primeiro colegial, a gente tinha os simulados, né, para o vestibular. Então, eu já nem lembro mais os nomes lá que eles usavam, mas tinha, em cada trimestre, tinha uma prova que era meio que um esquema do vestibular, assim, né, mais ou menos. Então, a escola, ela já meio que treinava a gente de que, olha, precisa fazer uma faculdade. Então, já naquela época, eu mesmo buscava muito, assim, né, feira do estudante, pesquisar sobre cursos. Então, eu já tinha pesquisado já algumas coisas, já sabia algumas coisas de alguns cursos que mais chamava atenção, né, fazer aqueles testes, né, de vocacional que tem, né, na internet, que tem nessas revistinhas todas. Então, eu fazia essas coisas. E não tinha pensado, né, na psicologia. Comecei a pensar mesmo ali com as crianças, né, porque como eu já tinha lido alguma coisa, e quando eu comecei a ver aquele mistério, eu pensava, eu acho que isso está dentro ali da psicologia, então acho que é isso que eu vou fazer. Mas de ter alguém que me apresentasse, que falasse como que é, não. Lembro de ter, assim, disciplinas na escola mesmo. Eu lembro de uma aula de história, que eu acho que era de história, que a professora, ela pegou os grupos, eram duplas, e cada um era para contar a história. Foi sorteado, né, os autores, assim, né, da história da humanidade que cada um iria apresentar. E o meu foi Freud, né? Então, naquela época eu ainda não tinha ideia do que era psicanálise, né? A ideia era neurologista, né? Opa, então é médico. Era o que eu entendia naquela época, porque eu acho que eu estava o quê? Na 7ª série, menos, assim. É uma coisa assim que era bem jovenzinha. E eu acho que talvez foi o primeiro contato com alguma coisa, mas sem entender que Freud estava ali dentro disso, né? E eu acho que depois foi mais no ensino médio, que daí eu fui estudando mais e vendo mais, mas assim, sozinha, né? Não tive ninguém que falasse. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É interessante você dizer isso, né? Que não teve uma influência direta, né? Mas você está dizendo, você foi falando, eu fui pensando como num quebra-cabeça. Uma pecinha aqui, outra pecinha ali, que aos poucos você foi juntando, associando, e as coisas foram fazendo sentido para você, né? Você falou do teste vocacional, você falou da observação de crianças, né? Da questão de um contato com um autor médico neurologista, né? Mas que começou a observar sobre a questão dos sintomas, né, da mente e tal, e daí nasce a psicanálise. Então, você vai dizendo, e você usou uma palavra super interessante, né, que é o mistério, né? O mistério também era o lugar onde você frequentou uma escola religiosa, né? Que é uma escola que você
você começa dizendo que é um ambiente familiar, porque ali esteve a sua mãe, né? Então, talvez não tenha tido uma influência direta, mas quantas influências, né? Quantas associações, quantas ligações, né? Foram sendo feitas, né? Interessante isso. Eu não sei se você parou para pensar nisso alguma vez. Nunca. Nunca parei para pensar. E, né, por isso que eu falei, nossa, que pergunta difícil, assim, né? Porque é voltar lá atrás para as coisas que eu não penso, assim, né? E nunca tinha pensado mesmo, né? Eu lembrava muito das coisas do ensino médio, né? Porque foi ali, né? Saí do colégio e fui para a faculdade. Mas já são coisas de lá atrás, né? E que faz todo sentido, né? E você falando, eu fui pensando de não teria, né? Se eu fosse fazer, e as pessoas perguntam, né? Que outro curso você faria? Eu não sei, não me vejo fazendo mais nada, é isso, né? E acho que e não teve dúvidas, assim, né? No vestibular a gente preenche, né? 3 opções. Não tinha opção, era psicologia, e se eu não entrasse naquele ano ia ser no outro, assim, né? Porque não tinha outra opção, era isso. Olha só, muito interessante, e você diz, me chamou a atenção, né? Você dizendo assim que teve essa oportunidade de trabalhar com as crianças e você teve uma observação, né? Você fez uma observação, mas você está falando de uma época em que você já estava ali adolescente, né? E a Ingrid, criança, como que era? Né? Porque a criança tem essa característica muito observadora, né? Você lembra alguma coisa? Tem alguma coisa que te chama atenção? Nossa, pensando agora, a Ingrid da criança que observava. Eu não sei. Não sei, assim, eu acho que eu preciso pensar sobre isso, né? Mas de uma observação, acho que não, assim, né? Eu acho que... Nossa, eu não sei, né? Eu acho que eu fui uma criança... né? Pensando assim, né? Falei muito da escola. Na época da escola, eu sempre fui... Não, na verdade, sempre fui não só na escola, né? Mas em tudo, assim. Eu gosto de coisas um pouco diferentes, né? Então, os filmes um pouco diferentes, umas leituras um pouco diferentes. Então, eu sempre me sentia, assim, diferente, né? Então, algumas coisas que eu assistia, ninguém mais tinha assistido. A música que eu ouvia, ninguém mais ouvia. Então, eu era um pouco ali diferente, o que me deixava um pouco mais isolada, assim, na escola, né? Então, ainda hoje, né, se eu pensar quem eram os meus amigos da escola, eram aqueles ali os mais isolados também, né? Então, os mais estranhos, era uma mistura de nerd com não nerd, eram umas coisas assim, né? Eu falo, né, quem era eu na escola? Não era nem a do fundão, nem a da frente, não era nem aqui a melhor em todas as matérias, mas também não ia pior, então era nerd que não era nerd, eram umas coisas assim, né? Eu acho que eu sempre fui a mais diferente. Então, não sei falar se talvez isso era uma observação, né? Mas eu fazia coisas que os outros não faziam, né? Então, aquela música que todo mundo ouvia, eu não ouvia, né? Então, tinha ali algumas coisas meio diferentes. Não sei se poderia falar que tinha uma observação nessas outras coisas, não sei, né? Mas preciso pensar sobre. A questão da obrigação, da observação que eu trouxe, né? Era a questão a criança é observadora, né? Mas você vai dizendo de uma criança que já tinha uma certa, talvez uma introspecção, né? Você está falando de um jeito muito particular de ser, né?
algo nesse sentido, assim. Não é análise nem nada, né? Nós estamos aqui conversando, né? Mas é muito curioso, né? Saber de toda essa trajetória, né? Porque essa trajetória você foi dizendo que foi te constituindo, né? Que foi te sinalizando, foi te abrindo caminhos. E você não teve muita dúvida, né? Você não... Talvez você está dizendo assim, eu acho que eu não tive nem muita opção, né? Não sei se eu posso dizer não teve muita opção ou se o caminho ali foi se desenhando, mesmo sem você perceber, as coisas foram fazendo sentido e você foi, talvez, você fala de mistério, né? Mas talvez de uma forma muito intuitiva, né? Ali, né? Trilhando o seu caminho, né? Não sei, né? Só tô... Quando você fala, né, dessa observação, eu fico pensando mesmo, né, eu acho que eu não observava nada, mas eu acho que quando eu fazia, né, vou ler um livro agora, e eu lia muito, né, livros tipo Harry Potter, né, lia livros assim, mas lia também tipo Augusto Cury, sabe? Então, quem outro adolescente lia, né, essas coisas? Não sei se tinha, né? Filmes que eu gostava de assistir, filme de serial killer, né? Porque eu assistia aquilo e pensava, nossa, o que está passando na mente desses caras para fazer isso? Né? Então, coisas que nem todos ali gostavam de ver, né? Então, tinha, né? Eu acho que talvez essa observação talvez tenha nisso, assim, né? Uma leitura um pouco diferente, né? Esses filmes um pouco diferentes, né? Que tinha ali, né? Tipo Harry Potter, tem ali, né? A fantasia, tem tudo aquilo que todo mundo vê, que todo mundo gosta, mas tinha coisas que não. Quando eu falava, olha, eu assisti tipo Laranja Mecânica, ninguém na minha adolescente tinha assistido Laranja Mecânica, e eu falava, gente, aquilo, sabe? Então eu acho que coisas nesse sentido, assim, de talvez a observação não era do outro, mas era do que os outros faziam nessas obras todas, talvez, né? Acho que isso, assim. E aquilo que te chamava atenção, né? Você está dizendo o comportamento humano, né? Te chamava atenção. Interessante, porque você disse com as crianças te chamou a atenção, mas o que elas estão desenhando? Por que que elas desenham outras coisas? E você foi fazendo associação, foi ligando pontos, né? Eu acho que, assim, agora pensando, tipo, agora, assim, né? Sei lá, né? Quem sabe, talvez dentro de mim eu já sabia que os meus amigos eu não poderia analisar, né? Então, deixa pra lá, não vou observá-los. Mas o filme eu posso, né? As crianças ali, né? Como alguém que estava ali ajudando na educação delas, se eu visse alguma coisa diferente, era importante comunicar, né? A professora conversar com os pais. Então, já tinha mais a ver com o trabalho, né? Então, né, quem sabe eu já sabia, nada de analisar os amigos. Então, não sei, né? Mas eu acho que tinha, assim, né? Alguma coisa dessa observação já, assim, de um jeito talvez diferente. E falando até dos filmes, assim, sempre foi algo que eu sempre gostei muito, mas sem entender, né? Quando eu fui para a faculdade, aí eu tive uma professora que estava sempre falando de filmes e eu tinha altos papos com ela, porque já eram filmes que eu já tinha visto há muito tempo, né? Lá na minha juventude, e ela falando daquilo, né? E eu pensando, nossa, mas eu já gostava, olha, agora eu vou assistir de novo para perceber tal coisa. Então, né, eu acho que a psicologia já estava, sem eu saber, né? Pois é. Amigos são amigos, né? Mas você também diz que tem um contato com a arte, né? Com a leitura, com filmes, né? Então, tem também essa questão do contato com a arte. Falando em contato com a arte,
tem uma outra dimensão também que você conta que faz parte da sua história, que é a questão da religião. Como que é a religião na sua história, né? Como que compôs a sua história esse âmbito? Bom, eu venho de uma família católica, né? Então minha mãe foi para o convento, né? Bem jovenzinha, mas ela não foi para o convento para ser freira, né? Ela foi porque ela era do interior, lá da roça, e lá para muito, né? Assim, precisa aprender alguma coisa, então vai lá com as irmãs para aprender. Então meu avô acreditava que a minha mãe, por ser mulher, ela precisava aprender corte e costura, e quem ia ensinar isso eram as irmãs. Então ela ia ficar ali um tempo para aprender. Só que chegando lá, minha mãe falou: "Ah, eu vou ficar por aqui". E aí ela não voltou, né, para a roça. Fez lá o negócio de corte e costura, que eu acho que não aprendeu nada, mas ficou lá e depois quis ficar por lá. E foi ficando, né? Só que ela não entrou no vocacionado, né? As irmãs já estavam exigindo isso e minha mãe já estava meio que espera um pouco, né? Espera um pouco. E aí ela fez faculdade, mas quando ela fez faculdade de pedagogia, e aí entrou num concurso aqui em São Paulo, né? As irmãs já tinham trazido ela para cá, que ela é do interior de São Paulo. E aí ela passando nesse concurso saiu, né? Ali do convento. Saiu do convento, ficou no concurso, aí conheceu meu pai na igreja, né? Grupo de jovens. E aí se casaram e aí foi assim, né? Eu e meu irmão nascemos aí nesse meio. E aí é muito religioso no sentido de tem um irmão do meu pai que criança a gente ia passar lá no final de semana na casa dele, então todas as noites era rezar o terço, né? E aí tinha todo um ritual, né, para isso mesmo, né? Não era só rezar, mas tinha todo um movimento ali que meu tio fazia, que eu adorava, né? Com o tempo, né? Fui crescendo, não deixei, né? Então, eu sempre ia na missa, né? Então, mesmo que minha mãe e meu irmão não iam, muitas vezes eu fui sozinha. Hoje, não posso falar de vou na missa sempre, não vou mais. Mas tenho uma fé muito grande, assim, né? E acho que, falo muito, né? Até dentro da psicologia hospitalar, né? A gente fala muito da religiosidade, da importância disso. E quando eu me formei, já fiz a pós e já estava esperando, né? Pela minha vaga no hospital, né? E aquela dificuldade, aquela coisa de não consigo, nada aparece. Acho que se não fosse a fé, não sei, assim, né, se eu teria, como que eu estaria, porque era o que me segurava, assim, de acreditar que alguma coisa ia acontecer, né, de ter as minhas orações, né, as minhas velas, né, vou acender a vela para o meu anjo, né, vou sempre, né, então hoje eu não posso falar assim, vou sempre na missa, todos os domingos estou na missa como antes, mas sou católica, né, e tenho a minha fé, faço as minhas orações, e é isso. E é isso, é muito interessante, porque você falou sobre a questão da fé, né? O quanto é importante a fé, o quanto é importante, e aqui eu não estou falando especificamente da religião, né? Mas a questão da fé, a questão da esperança, né? Que você disse, eu tive que aguentar firme, né? Ter esperança de que a minha hora ia chegar, né? E o quanto no hospital, esse é um ambiente em que também a fé ajuda muito, né? Também é um pilar importante. Você falou que a sua mãe, ela é enfermeira, é isso? Ela é auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem, né? Eu fiquei pensando, eu estou aqui, né, associando
Eu sei que eu tenho que perguntar e eu quero conhecer sua história, eu não estou aqui para analisar, né? Mas eu estou achando muito curioso, né? Auxiliar de enfermagem, e você também depois se encontra na psicologia hospitalar. No Brasil existe uma cultura muito forte que a questão dos hospitais tem o nome de Santa Casa, porque muitas casas, muitos hospitais, elas têm uma origem católica, né? Dessa questão do serviço mesmo, do servir, né? A pessoa humana, né? De cuidar, de acolher, né? E, de repente, você diz que faz toda essa trajetória, e como que você pinta acho que você já falou um pouquinho, né, da psicologia hospitalar, e aí você tem um período onde você tenta ingressar e finalmente consegue. A partir disso, como que você foi se encontrando? Você chegou e falou, não, é isso mesmo? E como que você foi se desenvolvendo, né? Até chegar nos dias de hoje. Aí você pode contar, né? Sobre a questão do seu trabalho, como você trabalha, quais os caminhos que você foi encontrando, né? E o que você desenvolve hoje, enfim. Fica à vontade. Bom, só mais uma curiosidade, o hospital que eu trabalho hoje é também de irmãs. É outra congregação, mas também é um hospital católico. Então, acho que a religião também está aí presente. Bom, então na faculdade eu já sabia, então, é psicologia hospitalar que eu vou fazer. E eu já sabia que existia um programa chamado Programa de Aprimoramento Profissional, e era um programa só do estado de São Paulo, né? Ele não existia, né, em nenhum outro estado. Era um programa de 40 horas semanais, recebia uma bolsa e saía com o título. Só que o título ele era reconhecido somente em São Paulo. A gente escutava de que alguns estados até aceitavam, né? Mas não é a regra. E eu sabia que eu ia terminar a faculdade e fazer o aprimoramento. E aí, na época, já no último semestre da faculdade, que era quando as inscrições começavam, eu me inscrevi em 12 programas. Porque eu falava, eu preciso fazer e, né, quanto mais eu me inscrever, mais chances eu vou ter, era o que eu acreditava. E eu lia e relia todos os editais o tempo todo, porque as inscrições não são baratas. E, né, em alguns editais, a isenção era, né, tinha inscrição isenta, né, comprovando, né, que não trabalhava. Como eu tinha saído, né, tinha acabado de sair da faculdade, eu fiz estágios, mas não tinha nenhum... Fiz vários estágios durante a faculdade, estágio remunerado, mas não trabalhei, né, nenhum trabalho registrado. Então, era o que eu ia comprovando, né, ou alguns as inscrições eram isentas, outros metade do preço. Então, nessas 12 inscrições que eu fiz, eu sempre era a primeira, todas as inscrições, porque tinha, né, uma data, até o dia tal você consegue solicitar. Então, em muitos eu fui a primeira inscrição, porque eu solicitei isenção de taxa em todos, porque senão não teria como prestar 12 provas. Só que aí, né, durante a faculdade eu fiz esses estágios, fiz estágio voluntário, tudo que eu podia fazer que tinha a ver com a saúde eu fui fazer, tudo. Então eu já tinha uma certeza, é isso que eu quero, mas eu não sabia o que eu queria dentro da área da saúde, por isso que eu prestei tantas provas. O aprimoramento, ele era diferente da residência. A residência você escolhe o programa, o aprimoramento você escolhia o serviço. Então, é um hospital de cardiologia, então eu vou estar ali por 1 ou 2 anos, dependendo do programa, em um hospital de cardiologia, e não numa residência de cardiologia, que é diferente, né? Hoje a residência é isso. Na época, a residência não tinha a força que tem hoje, né? Então, assim, eu não fiz residência.
mas fiz o aprimoramento, que também era um treinamento em serviço, né? 40 horas semanais, 80% da sua carga horária era prática, né? E o resto era só teoria. Então, era muito pouquinho de teoria, assim, né? Fora a prática. Só que quando eu comecei a prestar essas provas, e aí era prova em tudo, centro de referência do idoso, em hospital de pediatria, hospital geral, hospital de cardiologia, era de tudo. E aí a primeira, porque era um processo seletivo, era dividido em 3 partes. A prova, análise de currículo e a entrevista. E aí eu ia passando, né? Passou na prova, vai para análise de currículo ou para entrevista. A primeira entrevista que eu fui foi para o Centro de Referência do Idoso. E aí ali, e ainda bem que foi, porque ali na entrevista a mulher perguntou assim para mim: por que você quer fazer o aprimoramento aqui no Centro de Referência do Idoso? E eu não soube responder. Né? Eu não soube responder porque eu queria fazer, né? Eu estava ali, eu preciso entrar em alguma coisa da saúde, mas eu sabia que eu queria hospital. O Centro de Referência do Idoso não era, mas era o aprimoramento, eu ia estar na saúde de uma certa forma, ia, né, ter a bolsa, ia ter o título, então tá valendo, né? Qualquer coisa aqui que eu entrar tava bom. Mas ali naquela entrevista eu falei: não é qualquer coisa que eu quero um hospital geral, né? Eu não quero um hospital focado em alguma patologia, eu quero algo, né, que tenha ali muitas possibilidades, que eu possa conhecer mais. Foi ali naquela entrevista que eu parei de ir em todas as outras entrevistas. Então, eu prestei, né, as 12 provas, só que de hospital geral e não fiz mais, porque tinha prova que caía na mesma data, viu? Porque senão não teria feito, então ia por descarte, assim, de qual que eu acho que é melhor. E desses 12 que eu prestei, acabou mudando para 4. Os 4 era o HC, o IANSP, o Hospital em Santos, Guilherme Álvaro, e aqui em São Paulo, Santa Marcelina. O HC eu já sabia que, por mais que você prestasse no Hospital Geral, você ia ficar em um ano em uma única unidade. O IANSP era mais ambulatorial, e aí tinha o Guilherme Álvaro e Santa Marcelina. Então, de 12, foram 2. E aí eu passei nos 2, já tinha feito a minha matrícula no Guilherme Álvaro, em Santos, até a última prova, que foi o do Santa Marcelina, que daí eu entrei e, assim, né, eu ia ter que mudar para Santos, né, ia ter que algumas mudanças, e o Santa Marcelina era 5 minutos da minha casa. Né, assim, então eram coisas assim que eu nem acreditava, e era um hospital geral, onde eu fiquei ali por um ano e rodei tudo. Pronto-socorro, UTI, oncologia, cuidados paliativos, nefrologia, todo o hospital geral eu rodei. Então, assim, o que eu buscava, sem saber muito bem, né, ali no começo, o que era, eu consegui. Né? E se não fosse aquela entrevista da mulher perguntar: o que você quer fazer aqui? Eu estava ali fazendo tudo e sem saber muito bem, né, o que eu queria. Eu sabia que era o hospital, mas eu não sabia que não eram todos os lugares que iriam me proporcionar isso. Então, né, o quanto que foi diminuindo ali as minhas possibilidades, né, de um jeito absurdo, né, de 12 foram para 2. E aí eu entrei, eu acho que eu não poderia ter tido uma experiência melhor, né? Não só pela facilidade, né, de tão perto de casa, né, de toda a estrutura ali do hospital, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi ali, né? Então, foi lá que eu fiz o aprimoramento. Infelizmente, em 2019, o governo, como era um programa de São Paulo, o governo cortou. E cortou assim em cima da hora, porque já tinham alguns programas, isso lá em 2019, que já tinham alunos feito matrícula e tudo, e o governo foi lá: não vai mais existir. Então hoje não existe mais o aprimoramento. Existe um outro programa parecido com ele, mas hoje é bem diferente, já não é mais só um programa de São Paulo, já é reconhecido em todo o Brasil, mas não é todos esses serviços que oferecem. É uma pena, porque eu acho que era um programa assim, extremamente rico. Eu gostava demais, né? Não só porque eu fui cria dele ali, mas eu acho que a experiência dele é muito rica, assim, a vivência, por mais que a residência também proporcione uma experiência assim, mas é diferente.
a vivência é diferente, tudo é diferente. E aí, quando eu terminei o aprimoramento, antes de terminar, na verdade, né, eu já comecei a ficar naquele desespero. E agora, o que vai ser de mim? Porque, como estudante, né, por mais que no aprimoramento eu já tinha ali o meu CRP, já tinha o meu carimbo, né, eu que já respondia ali pelos meus atendimentos, eu ainda era estudante, né, então eu ainda estava protegida, né, pelos supervisores, protegida por um serviço, né, no sentido de eu tenho ali esse contrato por um ano. E já no final eu comecei a ficar muito desesperada, né, de o que agora, o que vai ser de mim, e já comecei tudo quanto que era concurso, comecei a prestar, currículo, eu inventava e-mail, assim, eu pegava listas entrava em tudo quanto que era hospital, via lá, serviço de psicologia, tem um e-mail, opa, tem um e-mail, RH tem um e-mail, opa, tem, não tem, deixa eu inventar aqui, deve ser psicologia, arroba o nome do hospital, e aí eu ia inventando e, sim, acho que eu mandei, sei lá, milhares de currículos. Tive retorno de algum? Não, é claro que não. E aí o desespero era muito maior, né? Concurso. Eram raros os que eram para psicologia hospitalar, a maioria da psicologia da saúde, né, que tem aí uma diferença, que era já algo até que ia me desanimando um pouco, porque eu não queria estar na atenção primária, né, eu queria estar trabalhando com pacientes já doentes, era o que eu queria, né, não queria pensar numa prevenção, eu já queria trabalhar com aquela questão de estar doente, e agora, né, como que vai ser a vida, o que mudou, né, era isso que, né, o que sempre me encantou, assim, né, esse depois. E no último dia do aprimoramento, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu cheguei no hospital chorando, saí chorando, não queria sair de lá, foi um horror, porque foi uma perda muito grande, né, e agora, né, o que vai ser da minha vida? E foi realmente, né, o e agora? O que vai ser da minha vida? Porque foi um período de um ano. Nesse um ano, então, eu saí do aprimoramento, já fui para a clínica, então aluguei ali uma sala por hora, comecei a atender, e aí atendia qualquer coisa, né, o que aparecia, e era aquele negócio de paguei muito para trabalhar, porque eu achava que eu precisava ter uma experiência muito grande para começar a cobrar, o paciente não está pagando, não tem problema, porque eu preciso de experiência. Então, era assim. Isso foi por um ano. Fui fazer outros cursos, né? Então, fui fazer um curso de psicologia da saúde focado na psicanálise, que eu super indico, assim. Eu não terminei essa pós porque também, né? Aquela questão de estou pagando para trabalhar, eu já estava formada, já tinha minha pós e eu pensava, não posso continuar mais bancada pela minha mãe, né? Já estou bem grandinha. E aí, então, eu fui lá para a Unifesp, né? Que eles faziam, então, esse trabalho sensacional, assim, que me encantou demais, né? Porque a gente escuta muito trabalho com, né, pacientes com autismo muito focado, né? Para comportamental, essas coisas, e eles fazendo esse trabalho com a psicanálise, então, assim, sensacional. Então, os supervisores, né, todas as aulas que a gente tinha lá era com o pessoal da Sociedade Brasileira de Psicanálise, então, tipo, os top dos top. Só que no começo, acho que assim, nas minhas 2 primeiras semanas, eu recebo uma ligação. Eu não tinha nem começado a atender, porque também era um treinamento em serviço, também uma carga horária. Eram mais de 40 horas semanais, só que lá eu não recebia bolsa. Lá era de graça, né? Mas tinha os gastos, né? De locomoção, alimentação. Então, tinha ali alguns gastos a mais. Mas a experiência, assim, sensacional. E aí a gente também ia começar a atender. Acho que eram 5 alunos. Dos 5, todos já tinham começado a atender, então no ambulatório de dor, né? Já tinham pacientes ali no CRIA, tinha o CAPS também. Só que me incomodava isso um pouco, né? Eu sabia que eu ia chegar até o final da especialização, mas não era algo que eu estava ali muito feliz. Tipo, eu não queria trabalhar num CAPS, né? Mas ia ter essa experiência ali por alguns meses. O CRIA, por mais que eu via aquele trabalho assim incrível, eu não pensava, não quero trabalhar com crianças, né? Não quero trabalhar
nessa questão, né, do autismo, por exemplo, mesmo com todo o trabalho ali, sim, incrível. Já o ambulatório de dor eu já gostava. Tinham coisas lá eles trabalhavam muito com o teste Rorschach, né? Então, coisas que a gente não viu na faculdade, né? Que a faculdade só vê lá eu falo que é uma pincelada bem de leve, né? Você quase não vê a pintura direito. E então tinham coisas ali que eu estava aprendendo que eu não tinha visto, né? E os supervisores, assim, sem palavras. Só que acho que foi mais ou menos na segunda semana eu recebi uma ligação me chamando para um hospital. E aí eu não pensei duas vezes, né? E fui. Só que eu fui meio que assim, sem acreditar. Então, o que eu pensava? Preciso fazer o teste admissional. Eu acho que eu vou ser reprovada no teste admissional, né? No exame admissional, né? Tipo, umas fantasias assim muito loucas, né? Tipo, nunca que eu ia ser, né? Ninguém né? Não vai ser aprovado num exame de sangue, né? Se tiver alguma coisa, eles vão, tem que prestar atenção, tem que cuidar disso, né? Então, eu tinha ali algumas fantasias de nem acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. E aí fui para o hospital, e aquele amor, assim, né, de nem acreditar que eu estava ali. Eu falo que, independente, assim, né, do salário, independente de qualquer coisa, eu estaria ali de todos os jeitos, né, por gostar muito daquilo. Só que com o tempo, né, algumas coisas começaram a me incomodar, não pelo trabalho, né, porque é o que eu gosto muito. Só que o nosso salário, ele é muito baixo, né? Um dos salários mais baixos é o da psicologia hospitalar. E aí eu queria fazer coisas que com o meu salário eu não conseguiria, né? Então eu continuava ali na clínica, pensando na clínica de ser um extra, mas que na verdade não era, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar formas, então, de fazer mais dinheiro. E aí eu fui parar, né, no marketing para psicólogos, mas pensando na clínica, assim, de ter mais pacientes. E fui por esse caminho, né? O que eu tenho que fazer, né? Então preciso de um nicho, então vou... acho que trabalhar a ansiedade, acho que é algo que vai ser legal, então vou falar disso. Só que era um horror quando alguém ligava falando, é ansiedade. Aí atender, às vezes, era lá um paciente borderline, um paciente, aí já era um caos para mim, já era algo que me incomodava muito. Então, foi quando eu comecei a pensar de o que eu poderia fazer dentro da área, né, que eu gosto, só que fora do hospital. Até que eu recebi também um convite de um laboratório para fazer uma psicoeducação com os pacientes. Aí eram pacientes, né, de todo o Brasil, online, e eram coisas que eu fazia no ambulatório com os pacientes em hemodiálise. E aí eu pensei, caraca, vou fazer isso online, sendo que eu faço ali no hospital, né? Que coisa! E aí que eu comecei a perceber que era possível trabalhar com a psicologia hospitalar fora do hospital, né? Porque era o que eu fazia de forma online, o que eu fazia ali no hospital. E aí a possibilidade, né, de dinheiro era muito maior, né? A liberdade era muito maior. Então, foi mais ou menos isso, dessa forma, né, que eu cheguei aqui. Aliás, devo dizer que eu te acompanho, né, no Instagram e te vejo muito ativa ali, muito ativa, né? O seu Instagram tem um trabalho muito sólido e depois disso vieram cursos, o que você começou a desenvolver, como que você trabalha, como você conseguiu, então, aliar a psicologia hospitalar fora do hospital com essa nova expertise que você desenvolveu da questão do empreendedorismo, do marketing. Quando eu percebi que isso era possível, mas sem ter certeza se era mesmo, eu chamei uma amiga e falei, eu acho que dá para atender pacientes com câncer no consultório. Vamos tentar? E aí
ela trabalha só com pacientes com câncer, né? Ela tem a pós em psico-oncologia, e aí ela, opa, claro, com certeza, né? Topo, porque preciso mesmo de mais dinheiro, não sei o que lá. E aí, então, tudo que eu aprendi, eu comecei a ensinar para ela, né? E fazer junto com ela. E aí começaram a aparecer pacientes, ela começou a fazer grupo, e aí eu falei, opa, não é que o negócio dá certo mesmo? E aí o que eu pensava era, né, o sonho de vários outros psicólogos sabendo disso vai mudar o caminho, né? Se eu soubesse lá atrás, eu não teria ficado um ano desesperada, pagando para trabalhar, né? Então eu falo hoje que quem quiser aprender essas coisas comigo vai economizar aí pelo menos uns 9 anos da vida, porque foi o que eu economizei, o que eu economizaria, né? Porque eu demorei aí 9 anos para perceber tudo isso. E aí, então, foi quando eu comecei a pensar, né, o que eu poderia, então, como eu poderia mostrar isso, ensinar isso. E aí, hoje, né, eu tenho alguns cursos só de psicologia hospitalar, então, onde eu falo, né, de cuidados paliativos, de prontuário multiprofissional, de luto, tenho materiais disso, né, então, sobre teoria mesmo da psicologia hospitalar. Só que eu tenho a escola de psicologia hospitalar, que é, além de toda a teoria, tem também essa outra parte, né, onde eu falo de que é possível trabalhar com psicologia hospitalar fora do hospital, e aí isso eu só ensino lá na escola. Isso é fantástico, né? Porque você está dizendo, fiquei imaginando aqui, quantos psicólogos sonham em trabalhar com psicologia hospitalar e o quanto o hospital tem capacidade de suportar, né? Então, eu estou fora, né? Mas fico imaginando que não dá, o hospital não consegue receber toda essa demanda de profissional que quer trabalhar. E você viu uma oportunidade de poder expandir a área, de poder trabalhar, como você disse, fora do hospital, né? A gente costuma dizer que a psicologia não é só clínica, né? Que nós podemos trabalhar além da clínica, e você está dizendo também, ó, dá para trabalhar além do hospital, né? Sim, e muito, né? Eu falo que os pacientes, eles, né, que precisam de uma internação, eles internam, por mais longa que seja a internação, eles recebem alta, né? E eles recebem alta ainda com aquela doença, ainda com aquelas questões emocionais, e não tem, né? Muitas vezes eles nem sabem que precisa de um acompanhamento psicológico, né? Nem sabem, às vezes, precisa de uma psicoeducação, às vezes, né? Que ele não está aderindo ao tratamento porque ele ainda não entendeu direito o que está acontecendo, né? E se mais psicólogos falassem sobre isso, nossa, né? E você está falando de uma demanda que não era olhada, que é o pós-ambulatório, pós-tratamento, é isso? Depois da internação, né? Alguns seguem acompanhamento ambulatorial pelo hospital, mas também, né? Não são todos, né? É um ou outro que o médico percebe que tem ali alguma demanda e encaminha. E eu falo, né, que o consultório nada mais é que o ambulatório, né? As pessoas ficam pensando que é só quem está, né? Quem é contratado num hospital que pode atender em ambulatório, e não, né? Todos nós podemos. Eu fiquei pensando aqui, porque tem uma ideia, né? E aí você me ajuda se eu estiver falando alguma besteira, né? Porque tem uma ideia do hospital, talvez tenha um certo glamour de hospital, uma ideia de jaleco, sei lá, estou aqui inventando, né? Tem sim. Essa questão do status, né? Tem muito, com certeza. Não tenho dúvida disso. Então você está dizendo, olha, eu acabei encontrando uma forma de trabalhar, né, que pudesse ampliar a área que eu escolhi. Você então passou a ter uma expansão.
E, bom, eu gostaria de aproveitar e dizer para você falar para o pessoal aqui qual que é o seu Instagram, né, para o pessoal te encontrar, e se além do Instagram tem algum outro canal, vai ficar na descrição aqui também, né? Para o pessoal O Instagram... acompanhar, né? Eu acompanho e vejo que o seu trabalho é muito, muito ativo no Instagram, né? Por exemplo. O Instagram é o @IngridLamy, Lamy, e tem o YouTube também, né? Que é o portal da Psico Hospitalar. Muito bem. Muito bom. Bom, tem alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria que eu perguntasse, ou você gostaria de comentar? Fica à vontade. Aí, eu não sei, acho que não. Não sei, mas acho que qualquer dúvida, né, qualquer coisa que pode ter ficado, o pessoal pode me procurar, pode me mandar uma mensagem, a gente vai conversando. Pode ser que eu demore para responder, mas eu tento responder todos, né? Mas acho que é isso, assim, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade, pode me procurar. Pode procurar a Ingrid, né? O Instagram dela está aparecendo aqui na tela. Só gostaria para não perder, você disse sobre fé, sobre esperança, só que me chamou a atenção também a busca que você teve, né? Você inventou e-mail, você se inscreveu para todo quanto é concurso, foi atrás, correu, batalhou, adentrou no hospital e ainda percebeu que existia uma demanda para além do hospital, né? Então, criou serviço, né? Inventou serviço, não inventou no sentido de percebeu que existia uma lacuna, né? Que existiam possibilidades, né? Para poder ampliar a psicologia dentro desse âmbito do cuidado, né? Da saúde, não é só a saúde mental, mas é a saúde daqueles que estão adoecidos fisicamente também, né? Isso eu achei muito interessante. Então, mais uma vez aqui, nós vamos deixar o seu canal, né? Para o pessoal te encontrar, conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? É isso? E acho que não adianta, né, a gente ter fé e não fazer a nossa parte, né, porque as coisas não vão cair do céu. Então, a gente precisa se movimentar. Isso eu falo muito dos meus alunos, né, porque às vezes a gente tem muito uma postura muito passiva das coisas, né, faz um curso, faz uma coisa, coloca no currículo, manda currículo. Isso, né, por mais que a gente, mas eu estou mandando currículo, isso não significa nada, né? Eu inventei e-mail, eu mandei milhares de e-mails e não foi o que me deu a oportunidade de estar dentro de um hospital. Foi o meu movimento com relação a isso, né? Então, se a gente não tiver uma postura ativa, né, de criar, de buscar, né? Por exemplo, muitos processos seletivos falam que precisa de experiência. Mas precisa de experiência e ninguém me dá a oportunidade para ter experiência. E o que a gente faz é só ficar reclamando disso, né? E o que você pode fazer para criar essa experiência? Né? Começa a atender pacientes com câncer no consultório, isso é uma experiência. Sim. Né? Então, é esse criar, né? Eu acho que ter essa postura mais ativa, ela faz toda a diferença. Então, não adianta, né, a gente só sair mandando currículo, porque eu falo que isso é uma postura passiva, de manda e espera acontecer, né? É buscar mesmo, né? É fazer as coisas acontecerem. Precisa. Só a fé e ficar esperando cair do céu não vai dar certo. É isso aí. Ingrid, nós estamos chegando no final. Antes de terminar, eu gostaria de poder fazer um bate-bola aqui contigo. Então, eu pergunto alguma coisa e você responde com uma palavra ou com uma frase, tá bom? Certo. Então, vamos lá.
Então vamos começar pela fé. Para você, o que é a fé? Nossa, você pega pesado esse negócio, né? Coisa que... eu acho que a fé é aquilo que dá força pra gente. A esperança. Esperança. A esperança, ela faz parte, né? Eu acho que sem a esperança a gente não vai para lugar nenhum, né? Uma alegria. Acho que a mais recente, né? O meu pequeno. Além do seu pequeno, uma realização ou outra realização? Eu acho que tudo isso que a gente falou hoje é uma realização, assim, foi tudo um grande sonho de não saber onde que eu ia chegar, de não ter ideia de onde eu ia chegar e tá realizando tudo isso, né? Sem saber, inclusive, onde pode chegar, né? Então, acho que a profissão é uma grande realização. Falando em profissão, para você, o que é a psicologia? Eu acho que é minha vida. Psicologia hospitalar? É a minha paixão. O empreendedorismo dentro... Essencial. Essencial. Tá. Trabalhar no hospital é? Sem palavras. É uma experiência única. Só quem tá ali, e falar hospital não só dentro de uma instituição, né, mas trabalhar com os pacientes com uma demanda relacionada a adoecimento é sem palavras, assim, o que a gente vivencia, o que a gente vê. Trabalhar além do hospital é? É possibilidade. Pode falar. Não, é isso. Algo que está muito presente no hospital, né? Para você. Cuidado. Não tem como a gente cuidar sem amor. Então, eu acho que tem que ter muito amor. Acolhimento. Não tem como a gente acolher, né? Não tem como a gente cuidar sem o amor e sem a gente ser humano, né? Eu acho que precisa ter esse calor humano para conseguir acolher. O paciente. Acho que a gente pode usar aquela frase que todo mundo fala, né? O amor de outra pessoa. Então, ele não é só um paciente, né? Ele é uma pessoa com história, com uma vida, né? Com uma família ou não, mas que tem ali outras pessoas por trás, que poderia ser a gente, né? Vivendo por tudo aquilo. Um sonho. Nossa, um sonho. Eu acho que outro dia eu estava pensando que eu me sinto muito plena ultimamente, né? De coisas que eu quis, coisas que eu nem sabia que queria, que realizei, que tenho realizado. Eu acho que o meu sonho hoje é continuar, eu acho que com essa minha vida, né? Talvez melhor no sentido de sempre evoluir, sempre amadurecer, né? De sempre poder ver outras coisas, mas sem saber ao certo, sabe, o que é, porque eu acho que eu realizei muitos sonhos que eu não sabia que eu queria, né? Então eu acho que o sonho é seguir, né? Seguir, vamos ver, claro, né? Que com o plano de... Né, não é qualquer caminho, não é qualquer coisa, né? Como eu achei lá no aprimoramento, né? Não é qualquer coisa que eu quero fazer, mas eu acho que é isso, assim, é seguir e vamos indo. Para terminar, a vida é? A vida é uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas e, como você disse, é um mistério, né? Mas é um mistério que a gente
está aí para viver, para poder servir, né, dentro da psicologia, para poder amar o próximo, o paciente, as nossas famílias. E, bom, mais uma vez eu te agradeço, eu agradeço a sua disponibilidade, né, você ter aceito o convite, né, nas condições aí de mãe, de profissional, né, nessa correria toda. Fico muito feliz que você tenha dito o seu sim, porque foi muito bom a gente poder conhecer um pouco da sua história, poder abrir esse canal também para você divulgar o seu trabalho, porque eu sei que tem muita gente que se interessa por essa área e muitas vezes se vê perdida como você se viu, né? Mas que hoje está mais fácil porque tem pessoas que já trilharam esse caminho antes, né? Asfaltaram esse chão de terra e agora pode, de repente, chegar com trabalho, né? Com muito trabalho, é claro, mas pode cortar, não diria cortar caminho, mas pode pegar um caminho mais seguro. Tá bom? É isso? É isso, né? E eu só tenho a agradecer, porque foi uma conversa muito gostosa, né? Foi muito bom estar aqui hoje falando um pouquinho, né? Acho que não só de psicologia hospitalar, né? Falei um pocão de mim também. E foi muito gostoso, né? Muito obrigada, né, pelo espaço de poder estar compartilhando tudo isso aqui com vocês. Foi muito bom. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado a Ingrid. Muito obrigado a você que acompanhou esse Diálogos. O canal da Ingrid está aqui, aparecendo aqui na tela. E a semana que vem a gente volta com mais um programa Diálogos. Quero agradecer a todos. Se vocês ainda não são inscritos no canal, esse canal é um canal que hoje ainda está pequeno, né? Pelo menos na data de hoje. Então, inscreva-se aí no canal, curta, deixe o seu comentário aí, deixe a sua pergunta para a Ingrid, né? Escreva aqui o que você quiser e nós estaremos aí dispostos a responder. Mais uma vez, muito obrigado a Ingrid, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.